Que bom estarmos de volta hoje com um novo episódio aqui pra gente falar hoje sobre um assunto sensacional que a gente, inclusive eu estou vivendo essa situação nesse momento. A gente vai falar hoje sobre o climatério. E tá comigo aqui hoje duas parceiras maravilhosas, grandes amigas, que vão incrementar e abrilhantar, sem dúvida nenhuma, esse bate-papo nosso hoje aqui. Tá certo? Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Olá, meu nome é Brunelli Bustec, eu sou nutricionista clínica. Atendo junto com a doutora Keula, sou especialista em obesidade, cirurgia bariátrica e transtornos alimentares. Também estou fazendo uma pós em endocrinologia. Olá, eu sou Heloísa Riso, sou fisioterapeuta. Eu sou docente há mais ou menos 30 anos e estou envolvida com a saúde da mulher e estudo climatério e menopausa desde 1998. Um prazer estar aqui com vocês. Pra vocês perceberem que hoje a conversa vai ser de peso, né, gente? Vai ser maravilhosa. Então, a gente tá muito feliz de estar aqui. A Bru é um pouquinho mais jovem, então não tá nessa fase ainda, mas eu e a Elo, a gente já tá chegando lá, então a gente vai ter A gente tava conversando um pouquinho antes, esse poder de fala, isso é muito bacana, porque a gente tá vivenciando tudo isso, que todas vocês mulheres estão vivendo da mesma forma. E é muito legal, primeiro a gente quer começar explicando um pouquinho que história é essa de climatério, menopausa, peri, pós, às vezes fica tão confuso, né? Cada um dá um nome, interpreta de um jeito, mas é interessante a gente entender o que é isso. Primeira fala que eu gostaria de ter com todas vocês é que, na verdade, o climatério ele é uma coisa fisiológica, né? Todas nós mulheres estamos caminhando para o mesmo lugar, né? Isso não tem alternativa. Então, o climatério é uma mudança hormonal que o nosso corpo vai sofrendo desde os 40 anos de idade, 40, 45, às vezes um pouco antes, mas aí tem relação com algumas doenças que a gente pode especificar mais na frente. Mas ali a fisiologia entre 40 e 45, início desse climatério, que vai durar até os 65 anos, que é quando a gente realmente mudou de fase. A gente era fértil e passa a ser infértil, então a gente muda completamente essa fase. Então a gente vive ali a perimenopausa nesse começo, que é o início dessa alteração, uma irregularidade menstrual, algumas alterações como calores, muitas coisas vão surgindo, né? Os famosos fogachos, entre muitos outros que a gente tem pra falar também. E depois a gente tem a menopausa. A menopausa é uma coisa pontual, só que a gente tem que olhar pra trás. Por quê? Porque a menopausa, gente, é a última menstruação, é o último fluxo menstrual que a gente tem. Mas a gente só pode caracterizar a menopausa depois que a gente passa 12 meses sem menstruar. Então a gente caracterizou, pronto, agora eu vivi a minha menopausa, realmente foi a minha última. E a partir dali daqueles 12 meses, então eu estou no período da pós-menopausa. Mas tudo isso é climatério, tudo isso é alteração hormonal e tudo isso vai ter uma série de sintomas. E a gente quer conversar um pouquinho aqui hoje sobre todos esses sintomas, né? Que atormentam as mulheres, que às vezes fica assim, gente, será que eu envelheci de vez? Que história é essa, né? E na verdade não é bem assim. A menopausa é uma fase, né? Olha eu chamando de menopausa. O climatério é uma fase e que a gente pode viver essa fase muito bem vivida, desde que a gente se prepare e tenha informações para isso. E é muito legal você trazer isso, porque muitas mulheres não sabem, né, essas diferenças. Sim. Não sabem, todas falam assim, eu tô na menopausa, estou vivendo a menopausa, né? E elas não entendem essas diferenças, então é legal pontuar até pra elas entenderem até também. Pra entender, exatamente. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esses sintomas, né, sobre essa fase, o que acontece, sobre a reposição hormonal. A gente vai ter que fazer um segundo episódio aqui, a gente já conversou um pouco antes, né? É muito assunto. Talvez até um terceiro, porque é muito assunto. Como a Elô falou, são vários, é um assunto macro, mas cheio de coisinhas pequenas que a gente pode especificar um pouco melhor. Então a gente vai ter outras conversas, a gente vai chegar nessa fase de falar um pouco sobre o tratamento e tal. Mas hoje eu queria que vocês especificassem pra gente, assim, pra nós, né, algumas mudanças. Eu vou começar com uma, tá, Bru? Pra falar um pouquinho da composição corporal, que é uma coisa que afeta muito a gente, né, enquanto mulher. Porque a gente sempre se cuida, né? A mulher brasileira gosta de um cuidado, gosta de uma, né? A gente é vaidosa, né? E acho que a gente nunca pode perder essa vaidade de forma alguma. Mas é naturalmente, gente, é verdade mesmo, e é de forma natural que acontece isso. Quando a gente entra nesse processo do climatério, com essa queda de hormônio, a gente realmente começa a fazer uma inversão de massa magra e massa gorda. Isso é muito triste de falar, mas é verdade, né? A gente começa a aumentar a nossa massa gordurosa e a reduzir essa massa magra. O espelho não mente, né? Não mente. E, gente, é tão verdadeiro que é uma média de 400 miligramas ano. Se você avaliar, a gente ganhar 1 quilo de massa magra, às vezes é muito difícil. Então, quando a gente entra nesse processo, quando a gente entra nessa fase, primeiro a gente tem que chegar bem. A gente tem que se cuidar a vida toda. E durante essa fase toda, a gente tem que estar ali firme. A gente não pode desistir. Porque realmente é uma inversão na composição corporal. E é muito difícil. E quando a gente fala de massa magra, é interessante que a gente tem que lembrar do músculo, mas a gente tem que lembrar do osso. Né? Quando a gente perde massa magra, a gente está perdendo músculo e osso. Aí é onde vem as osteopenias, a osteoporose, né? Que aí é uma doença realmente característica do osso. Mas a gente precisa se cuidar. E aí, entrando um pouquinho nessa fase, Bru, fala pra gente um pouquinho dessa composição, né? O que a gente pode fazer realmente pra evitar esse processo, né? O que a gente pode dar algumas dicas aí pra gente entender melhor?
essa é uma das maiores dúvidas, assim, das pacientes em consultório, porque muitas sentem isso, né? Isso é visível, assim. Em relação ao peso, elas falam assim, gente, mas eu não mudei nenhum hábito. Muitas das vezes não mudaram a alimentação. Às vezes até verdade. come menos e Come se menos. exercita mais. Exato, Come menos, é exato. verdade isso. E mesmo assim, elas sentem isso, então causa aquele desespero, né? O que tá acontecendo? Então, isso é uma das coisas extremamente comuns, mas o que a gente precisa pensar essa é uma fase em que há uma redução da nossa massa magra. Então, com a redução da massa magra, a gente tem uma redução do nosso gasto energético. Uhum. E aí, com isso, né, o nosso corpo, ele tem uma dificuldade maior de gastar calorias mesmo. E também tem uma questão fisiológica onde a gordura, ela se acumula nessa região abdominal, né? Tem essa gordura visceral predominante. Que é bem perigosa, né? Essa Exato. gordura visceral, a gente pode depois até falar um pouquinho bem sobre ela, que na verdade é ela que é a causadora de uma série de outras doenças que chegam muito comumente na menopausa. Só Exatamente. fazendo um complemento, não sei se vocês Claro. já ouviram falando um pouquinho da parte cardiovascular, é interessante que se vocês forem parar pra pensar, mulheres não infartam antes da menopausa. Não. Mulheres só infartam depois E da elas menopausa. igualam os índices com os homens Isso. após a menopausa. Isso aí, após a menopausa. Uhum. Né? Antes os homens infartam bem mais. É. Por quê? Porque é na menopausa que a gente perde essa proteção estrogênica vascular, Sim. que é um Aham. ponto que a gente vai falar também, mas onde a gente cria essa gordura visceral que é tão perigosa. Exatamente. E só para complementar sua Claro. fala rapidinho, essa questão da composição corporal também tem a questão da queda do estrógeno e da Sim. progesterona e a prevalência, às vezes, da ação andrógena da testosterona, que Sim. deixa a mulher com aquela composição mais andrógena, Mais quadrada. andrógena, é. Então a pessoa se olha no espelho e já fala, gente, mas eu não tenho mais cintura, eu tô meio... Exatamente. Virei uma televisão. Ótimo essa fala da Elô, sabe por quê? Quando a gente entra nessa coisa da composição, a gente pensa assim, quando a gente entra no climatério, o que a gente, primeira coisa, eu sei que a gente não vai falar de tratamento hoje, mas o que é o primeiro hormônio que muitos médicos, inclusive, às vezes querem prescrever para os pacientes? Testosterona. Aham. E não é por aí. Na verdade, nesse período do climatério, é onde a nossa testosterona fica maior que o nosso estrogênio. E aí Exato. começam aqueles pelinhos que a gente não quer, que tem a ver com essa testosterona. Começa, às vezes, um cabelo ficando mais fino, tem a ver com a queda do estrogênio? Tem. Mas a gente vai caindo o cabelo. Né? A gente percebe isso e tem a ver com essa composição que a Elô lembrou muito bem. Na verdade, isso vem pela testosterona. A gente perde a nossa composição cinturinha. andrógena, é. Então, é a hora que a gente não tem que repor, né? A gente tem que pensar na testosterona de forma adequada. Para algumas pacientes, a gente vai comentar isso, né? Com desejo sexual hipoativo, enfim. O foco não é ela. Mas o foco não é isso, né? O exato. foco não é dela. Exato. Exatamente. Aham. E além dessa questão fisiológica que a gente está trazendo aqui, o sono também é influenciado. Muito. Então as mulheres, elas começam a não dormir tão bem. E a gente sabe, como a gente falou no episódio anterior, o quanto o sono influencia Sim. no processo de emagrecimento. Além disso, alterações de humor. Então tudo isso vai influenciando. Aí elas ficam mais cansadas, aí às vezes não treinam Malha tão menos, bem. exatamente. É um E aí ciclo vicioso, tudo, né? isso, e aí tudo vai favorecendo para que elas tenham essa dificuldade no emagrecimento e ganhando peso. E essa disfunção hormonal, né? A gente tem a queda do estrogênio e tem a queda da progesterona. É como se fosse uma falência ovariana mesmo, né? Só que é uma falência fisiológica, né? Que acontece na época certa de todas as mulheres. O ovário é aquele órgãozinho que nasce com vida útil, né? Então ele começa a funcionar ali na menarca, quando a gente entra na puberdade, quando menstruou pela primeira vez, ele para de funcionar lá na frente, ali a partir dos 45, quando tem o déficit, e na menopausa, que é o último fluxo menstrual, quando ele realmente falhou e parou de funcionar. Então essa queda vai trazendo essa série de observar que tudo que a Bru falou, na verdade, e a Elô complementando, tudo tem relação com a queda do estrogênio e da progesterona. E essa história do sono, ela é muito importante. Porque todos os dois hormônios, né? Parece que não, mas os dois hormônios vão lá no cérebro se ligar a uma série de receptorzinhos linkados com o sono. E aí aquela fala assim, gente, eu não consigo mais dormir. Aí eu tô mais ansiosa, eu tô mais irritada, né? E aí recorre à alimentação. Aí recorre à alimentação, faço o famoso mecanismo de compensação. Porque, né, eu não tô bem, meu dia foi difícil, vou comer pra celebrar, porque eu preciso disso. Eu até falei também da vez passada, eu acho que esse comer do celebrar, ele tem o seu lugar. Né? Sair com as amigas, sair com as amigas, curtir, tomar um café, Faz comer um parte bolo, da faz vida. parte da vida e é uma grande terapia, Isso aí. importantíssima. Mas a gente não pode usar isso como uma compensação. A fome emocional, a fome hedônica, ela é muito perigosa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que se preparar e cuidar e estar atenta, faz com que a gente evite esse processo, pra gente não chegar neste lugar, né? Porque aí você tá entendendo o que está acontecendo com você e poder vivenciar melhor isso. Sim, né? sim. Então, falando, o que você indicaria, então, para essas pacientes em termos alimentares? Assim, será que essa história de a gente ter que aumentar a proteína, vale mesmo? É por aí mesmo?
Sim, com certeza. Eu acho que na menopausa, um dos principais macronutrientes que a gente precisa pensar é a proteína. Justamente por conta dessa redução que a gente tem, normal, de massa muscular, que acontece, que é fisiológico, a gente viu. Mas a gente precisa pensar em estratégias para evitar essa perca, né? Então, muitas mulheres não consomem proteína suficiente. Come menos, né? Começa a comer menos, deixar a carne de lado. Exatamente, porque elas entendem assim, eu estou engordando, então eu preciso comer menos. Só que nessa redução, geralmente elas vão reduzindo qualquer coisa. E com isso já reduz a proteína, que geralmente já é um macronutriente deficiente na alimentação, né? Não come proteína no café da manhã, não come proteína no lanche da tarde. Então valeria a pena a gente fazer, por exemplo, vamos manter, em vez de a gente, na nossa pirâmide a gente fica ali entre 50 e 60 de carboidrato, 20 a 30 de proteína, depois os óleos, né? A oleaginosa. Seria legal a gente falar, vamos dar uma aumentadinha nessa proteína, botar uns 35, 40, comer proteína mesmo. De repente, até para algumas pacientes, a gente sempre orienta o whey, né? Tem o whey com colágeno, quero que você comente um pouquinho disso também. Com certeza. É importante a gente distribuir ao longo do dia, né? Então, a gente tem as recomendações ali de 1,6, a gente pode chegar em 1,8, dependendo da interessante paciente. então, né? Porque a gente fica ali no 0,8, 1,2 para o paciente no dia a dia. Por quilo de peso, A minha dúvida, sabe qual é? Por exemplo, a ingestão de proteína via ovo, via carne, frango, peixe. Para as pessoas que não... Porque a gente sabe que as pessoas têm eu prefiro comer proteína, eu prefiro comer... Tem gente que tem uma intolerância, entre aspas, para uma ingestão alta de proteína em uma refeição. Tô falando por mim. Aí eu fui fazer uma dieta, você tem que comer de 150 a 200 gramas de proteína, eu não consigo. É muito. E aí que eu acho que vem o suplemento, porque às vezes o alimento por si só não dá conta de suprir isso, né? Então, aonde eu encaixo a proteína vindo da alimentação e aonde eu encaixo a proteína que vem do suplemento? Porque não pode ser nem só uma coisa, nem só outra, né? E foi legal que você trouxe esse ponto, porque aí entra no ponto da individualidade. Isso. Né? Então, a gente tem que avaliar caso por caso. E nesse ponto, tem pessoas que preferem comer, gostam de comer, e isso tá tudo bem. E a gente aproveita da alimentação, distribui ao longo do dia, mas tem pessoas que não conseguem. E aí, com isso, a gente vai no suplemento. Porque entrando nessa parte de suplementação, que é importante a gente falar, ele vem justamente, como o próprio nome já diz, para suplementar algo. Sim. Ou que a pessoa está com deficiência, ou que a pessoa não consegue ingerir por meio da alimentação. Esse nosso público de hoje, que é o público feminino, né? A Elô lembrando, realmente mulher não come muita carne, né? Não. Mulher não come. Se o climatério fosse do homem, dava tudo certo. Eles iam comer churrasco com a beça, mas não é nosso, né? Não é nosso. Exato. Então, assim, eu acho que eu tenho vivenciado isso no consultório e orientado as minhas pacientes a fazer uso do whey mesmo, do whey isolado, de fazer uso da proteína mesmo, porque realmente eu também não consigo em hipótese alguma. Então, assim, se eu não comer minha dosezinha de whey lá, se eu não fizer essa ingestão diária, eu não vou alcançar. Ainda mais se a gente jogar essa proteína por quilo de peso a 1,6, 1,8, é bastante, né? Exatamente. É bastante mesmo. Então a gente realmente não consegue. Então o whey seria uma excelente opção. Excelente opção. E o que você me diz do colágeno? Eu ia te perguntar isso agora também. Porque a gente vai ficando mais molinha, a Porque gente não tem jeito. Whey. Não tem jeito. O colágeno a proteína do colágeno é uma proteína, legal, mas me fala também, além de usar ela como uma fonte proteica, esse colágeno, que eu acho que talvez fosse bem legal da gente orientar, em relação a essa parte da elasticidade de pele, porque os hormônios eles têm relação com tudo, gente. Não é o hormônio, a gente tem receptor de estrogênio e progesterona nesse corpo inteiro. Não tem jeito, né? A gente vai tendo uma série de alterações. E a gente vai perdendo sim a elasticidade da pele. O turgor da pele fica diferente. Né? Você acha que o colágeno talvez nos ajudaria nisso? Polêmico a dessa, né? Eu já tenho uma complicadíssima, né? Complicadíssima. Mas é bom pra gente tirar os mitos e verdades dessa história. Exato. Né? O colágeno é sim uma opção que a gente pode considerar quando a pessoa ela não aceita muito bem o whey, porque a gente entende que tem pessoas que têm uma dificuldade de aceitação em relação ao whey. Só que o colágeno, em certos pontos, ele deixa muito a desejar. Pra a gente segmentar. Exato. Né? Quando a gente vai pegar e avaliar, por exemplo, um aminograma do colágeno, a gente vê que falta ali, que não é completo. Então, a gente realmente, nessas opções, é muito melhor a gente pensar no whey. Né? Então, o whey seria mais interessante do que a proteína do colágeno. Se a gente não consegue tomar o whey, vamos para a proteína do colágeno para reposição proteica. Agora, se eu pensar em elasticidade, não vai pegar muita coisa, né? Não. Eu falo muito isso no consultório. Mas assim, eu me defendo com o seguinte. seguinte. Porque os pacientes acham que assim, eu tô com uma ruguinha aqui, vou tomar colágeno não vai melhorar. Então, placebo até funciona. Efeito placebo. Eu falo, gente, não funciona, mas também não tem outra coisa. Então, assim, se você vai tomar uma proteína, eu já vi vários wheys conjugados com colágeno. Não sei se vocês é o que eu faço uso. Eu faço uso conjugado.
Ai, Então, sim. assim, eu falo, não vai deixar você durinha, linda, maravilhosa. Não tem Exato. alternativa. É tratamento dermatológico É isso mesmo, aí, é outras botox. coisas mesmo. Mas a gente pode estar ali fazendo opção para um whey conjugado, né? O whey com colágeno, Aham. mal não faz. É um Sim. famoso ou um efeito talvez pequenininho ou um efeito Exato. placebo quase que 100%. É isso. Que é mais ou menos o pensamento de todos nós três. É E isso? o bom é que agora vocês perceberam que teve um boom da proteína, né? Então, em todos os lugares estão com proteína. É a Então, nova água, geração, né? O proteína, pós-GLPs, tá tudo. né? Eu confesso que pra mim já virou uma coisa nonsense, né? É. Fui outro dia no shopping, a minha amiga, compra essa água com proteína. Eu falei, não, água, você me dá uma aquaplana. Água com proteína, eu já passo minha vez. Tem umas águas proteicas, é. Não, aí tem. eu comprei pra experimentar. Foi a pior coisa que bebi na minha vida. Água com Eu já tomei. proteína, gente. Teve uma que eu achei até Eu não mais ou consegui, menos num curso eu que dei fui. um gole e joguei tudo no lixo. Agora, assim, não, teve uma até que eu dei conta de tomar. Eu conheço essa aguinha proteica, assim. Quando eu falo dessa aguinha proteica, é assim, não vai tomar whey, tem intolerância 100%, Sim. então toma água, faz alguma coisa. Aham. Porque comer carne eu sei que a gente não vai conseguir, E né? era isso que eu ia falar. porque Mas agora, realmente assim, tá um exagero grande, né? Não é Tá, por aí. tá um boom de proteína que a gente vê que por um lado é ruim porque as pessoas estão achando que também isso é a salvação. E não e é, a gente né? sabe Comer que não certo é. é o certo, né? Exato. Mas a gente sabe também que, por um lado, para as pessoas que têm dificuldade de aceitar o whey, a gente pode tentar essas outras Tem alternativas. Então tem whey protein crisp, tem granola com whey, e aí tem Tem uma série de- de variedades que a gente pode ir tentando pra fazer com que a pessoa não tenha esse déficit, né? Mas Principalmente fora- nessa fase. Mas fora pensar na proteína que a gente já entendeu, então, que é super importante, a gente Aham. realmente precisa aumentar a nossa ingesta, Uhum. eu quero que você também especifique um pouquinho para as nossas pacientes, assim, e os suplementos todos? Porque a gente tem uma quantidade de suplementos. Eu passo alguns, gente, por exemplo, eu confesso, eu passo para os meus pacientes a creatina, mas a creatina é um suplemento que tem evidência. Tem evidência científica já ao longo de muitos e muitos anos. Exato. A gente realmente, ele é um bom suplemento. Aham. O HMB, o hidroximetilbutirato, a gente tem hoje pelo menos uns 6 medicamentos já com HMB. Aham. E tem evidência, né? Ele é um formador muscular, ele é um ajudador. Não adianta também tomar HMB e achar que vai resolver sozinho, porque não vai. Exatamente. Precisa ter um estímulozinho. Mas ele é um bom formador. Mas esse monte de outras coisas que todo mundo fica tomando, não sei quantas milhões de vitaminas injetáveis, que não sei se vocês percebem tanto quanto eu, mas assim, uma quantidade de injetáveis enorme. Às vezes tem paciente falando, não, doutora, eu tomei vitamina D injetável. Eu falei, como assim? Vitamina D é lipossolúvel. Ela tem que ser ingerida, ela precisa de gordura para ter absorção. Como assim fazer intramuscular? Então, isso me deixa um pouco, às vezes fica Preocupada. difícil, né? Porque a gente está Exato. entrando numa linha muito complicada, né? A gente precisa Aham. ter um pouco mais de noção do que a gente está fazendo e prescrevendo e orientando as nossas pacientes. Exatamente. Né? E eu acho que nesse ponto, antes de tudo, é importante a gente falar que a suplementação, ela vem pra suplementar algo. Então, primeiro a gente precisa organizar a casa, né? Então, as mulheres, principalmente nesse período, né, elas querem... As pessoas no geral, Forma elas como as querem, mostras. exatamente. E aí Isso. vai a desinformação que começa a, como você mesmo trouxe, suplementar várias coisas, experimentar várias coisas diferentes, o que deu certo com a blogueira, o que deu certo com a vizinha, o que deu certo com a amiga, e o que a gente precisa ver, o que vale a pena realmente pra você. Cada um é Então, um. exato. Então a gente falou da proteína, a gente também falou da creatina, como você mesma trouxe, o HMB, que é excelente. E aí a gente sabe que tem outras diversas vitaminas, minerais que são importantes nesse período. Vitamina D, cálcio. Importantíssimo para a parte Exato. óssea, que a gente tinha comentado. Exato. Perdi massa magra, perdi músculo, perdi osso. Exato. E o cálcio e a vitamina D é já bem Exatamente. sacramentado, né? Que é o grande preditor, né? É assim, ele é ele vai prevenir a doença óssea, né? Então, assim, o cálcio e a vitamina D nessa fase é bem Exatamente. interessante que a gente faça. E aí é interessante também o paciente fazer o exame pra ver realmente a deficiência, pra não só Isso. sair suplementando. Só fazendo dessa tipo Porque às vezes o todo alimento lado. também já funciona, né? Exato. Eu pego É. muitas pacientes tomando cálcio, mas ela tomando cálcio, porque a senhora toma leite. Porque a gente tem uma calculadorazinha que dá pra gente calcular aquela média ali, variando de 1.200 a 1.500 miligramas de cálcio por semana, que é o que a gente precisa Exato. para essas pacientes nossas. Então a gente percebe ali, toma leite, iogurte, queijo. Será que eu preciso tomar cálcio além de tudo? Porque cálcio, Exato. assim, é ótimo, mas cálcio dá constipação. Exato. E se a gente chegar na constipação, que é uma disfunção, Não, e disfunção acúmulo de intestinal, cálcio arterial, tem outros tem desdobramentos. outros desdobramentos. É. E se eu chegar na parte intestinal, a gente também tem uma disfunção intestinal. Na E aí a menopausa. gente O vai que ter outro acontece? problema, né? Quando exagera, então às vezes já tem cálcio o suficiente, não precisa suplementar. É isso aí. Mas a escuta falando que cálcio é bom e vai suplementar. Então o importante é fazer exame pra ver o que realmente precisa Isso. pra você. Né? Mas cálcio, vitamina D. Muitas mulheres também estão recorrendo ao magnésio.
né? Porque a gente sabe em relação à questão do sono. Magnésio realmente tem uma açãozinha no sono. Ele ajuda, na verdade. Né? Ainda tá com umas evidências um pouco limitadas. Não é indutor de nada, mas dá uma relaxada na musculatura e a gente vai talvez ficar. E a mulher já toma progesterona à noite antes de dormir, que acaba, né? Aí dá aquele sono dos deuses, né? Que aí é maravilhoso. Exatamente. Então elas buscam pra ajudar isso mesmo. E também o magnésio ele ajuda pra constipação, né? Algumas mulheres elas têm constipação no período da menopausa, a gente sabe por conta da queda do estrogênio também. Então é importante avaliar como que tá a função intestinal dessa paciente, a sua microbiota. É uma montanha russa, né, gente? Exato. É uma montanha russa, né? É um conjunto de fatores. E algumas sementinhas? São tantas, né? Óleo de... é verdade. Psyllium. Psyllium é famoso. Mas psyllium eu gosto bastante. Semente de abóbora. Depende de psyllium. Eu gosto bastante. Eu amo psyllium. São tantas sementinhas e tem algumas que tem, né? Eu acho que tem comprovação para uso nessa fase, né? Foi ótimo que você falou, a linhaça. A linhaça por conta das lignanas, né? Que são compostos ali que se auxiliam à molécula de estrogênio. Então, ela tem comprovação científica de que ajuda a mulher. Da mesma forma, se a gente for entrando na questão. E fora que linhaça é fácil de... fácil. Pode ser panela inteira, não precisa processar? Não precisa. Pode ser a semente mesmo. Você pode colocar ela no seu iogurte, jogar na salada, na salada de frutas. Então, é muito fácil de você consumir. Além disso, a soja também. A soja é muito boa, né? A soja é fundamental, né? Fitoestrógeno. Fitoestrógeno, exatamente. Então, a soja ela é excelente e é um alimento em si que as pessoas não são muito acostumadas, né? Então, é legal a gente reforçar isso, a importância, né? Que ajuda bastante. E aí dá pra gente ir incrementando ali na alimentação. Faz uma proteína de soja, faz uma bebida de soja, né? Com uma vitamina, um overnight oats, enfim, vai tentando tem a soja também, assim, a gente pode fazer até um dia de receitas, né? Se você quiser. Porque tem rocambole que você pode usar carne moída com soja, né? Que é legal. A soja é um alimento bem interessante nessa fase. Sim, ele é rico, né? Ele é rico mesmo, né? Sim. Assim, me fala também da amora, entrando na história da soja. O que você acha da amora, né? As frutas vermelhas. As frutas vermelhas têm essa história também de ser bem positiva, de ter uma melhoradinha, dar uma melhoradinha no estrogênio, né? Natural, né? Mas as frutas vermelhas, elas são excelentíssimas justamente pela questão, a ação antioxidante delas, né? Então elas são ótimas por conta disso. É importante a gente colocar na alimentação como um todo. Até porque não tem uma alimentação específica, uma dieta específica para esse período, né? O padrão alimentar mais indicado é o Mediterrâneo. É o Mediterrâneo, sem dúvida nenhuma, né? Que inclusive fala muito sobre as frutas vermelhas. E eu gosto também das frutas vermelhas, assim, pensando assim, que a gente tem muitas mulheres da menopausa que talvez sejam diabéticas também, né? Porque é uma doença que a gente lida no dia a dia e tá muito crescente. As frutas vermelhas têm baixíssimo índice glicêmico. Exato. Então, se a gente for pensar numa obesidade, que a gente sabe que ganha peso, como a gente já comentou, a gente for pensar num diabetes, como tem baixo índice glicêmico, é uma excelente fruta pra gente usar naquele lanchinho, naquele iogurte, junto com a linhaça, né? Seria excelente. Um psylliumzinho pro intestino ficar de boa, baixa caloria. Uma vitamina, tá? Uma vitamina. Então, é uma excelente opção, né? Aí já tivemos uma ótima E a outra coisa, pensando nas frutas, assim, só complementando, kiwi. Não sei se vocês já ouviram falar, mas kiwi foi eleito como a fruta número 1 pela Sociedade de Endocrinologia. Acho que foi o ano passado agora. Pro intestino? Pro intestino, porque ela é riquíssima em fibra. Ele é mesmo. Então, a gente agora tem mais uma fruta aí que vai trazer, né, benefícios intestinais que a gente precisa. E falando do intestino, lembra da água, né? Exatamente. Ninguém pode comer fibra sem tomar água. Exato. Senão tem um efeito contrário e não entende. Não, o nosso corpo é água, gente. Nós somos, né? 70% pelo menos. A gente precisa beber água. Exatamente. E tem uma percepção de sede reduzida, né? Tem, né? Exatamente, vai diminuindo. E muitas das vezes, assim, as mulheres passaram a vida inteira sem se preocupar com água. Nem lembram de tomar água, né? Precisa, né? E aí a gente precisa ir lembrando, olha, buscando estratégias. Vamos colocar uma garrafinha e carrega uma garrafinha com você. E outra dica que eu sempre falo com os meus pacientes é contabiliza a quantidade de água que você toma. Porque vai tomando um copinho aqui, um copinho ali, acha que tá tomando muita água, tá? E às vezes não tá, né? Exato. E até pra parte metabólica, né? A gente tem que lembrar que as reações do nosso corpo, elas dependem de água. Então, se a gente tem uma tendência a uma queda metabólica nesse período, nessa fase, a gente precisa de água para estabelecer o metabolismo melhor. Exato. Né? E pensando nos fogachos que a gente vai entrar num próximo podcast, porque a gente vai conseguir falar tudo hoje, a água também é importante, né? Porque é uma desregulação da temperatura que a gente vai sofrer. Na verdade, isso que é o fogacho,
né? O estrogênio, ele tem uma relação com a percepção de temperatura cerebral. A gente perde esse link. Termorregulação, né? É uma termorregulação. Então a gente perde esse link. Então é quando o nosso corpo se perde um pouco e acontecem os famosos calores, geralmente à noite. Né? Calores, geralmente, junto com uma sudorese importante. E depois o frio. Então a água também faz bastante diferença nessa hora. Né? Eu acho isso muito bom. E a atividade física? Como é que a gente já chegando na atividade física, a gente já vai pro lá pro Elô, porque tem uma coisa tem relação com a outra, né? E como é que a gente fica essa atividade física aí nessa fase? A gente falou muito sobre proteína, né? E a proteína, ela é extremamente fundamental, juntamente com a atividade física, principalmente exercício de força, exercício resistido, né? Então, uma musculação é excelente. Excelente, né? Então, assim, precisa fazer realmente musculação pra forçar o músculo ali e ele crescer. E não é só isso, né? Eu falo com as minhas pacientes pelo menos de 2 a 3 vezes de força, e pelo menos umas 2 vezes de aeróbico. Mesclar é sempre importante. A gente acelera um pouquinho a parte metabólica, talvez um pouquinho mais, assim, os dois aceleram, né? Mas o aeróbico, eu acho que ele dá um upzinho melhor. Então a gente colocar ali uma atividade aeróbica e trazer a força, a atividade de resistência mesmo, né? Pra gente ajudar na musculatura. Naquela questão da perda da massa muscular, né? Principalmente. Elô, e quando a gente fala de atividade física, a gente vai ter uma pergunta que eu tô doida pra te fazer, mas quando a gente fala de atividade física, você acha que fazer uma atividade física comum, vamos fazer abdominal, vamos trabalhar um pouquinho do core, um pouquinho do pélvico, você acha que vai adiantar alguma coisa? Para essas pacientes, pra gente pensar nas disfunções pélvicas que acontecem na menopausa? Para as disfunções pélvicas? Sim. Para as disfunções pélvicas, quando a gente associa a atividade física que a gente acabou de mencionar com a parte pélvica, a única importância é que a mulher contraia o assoalho pélvico no momento do esforço para diminuir a pressão abdominal. Então, por exemplo, eu faço crossfit. Sim. Então, na hora que eu fizer o agachamento, eu tenho que contrair meu assoalho pélvico. Fechar mesmo. Porque o aumento da pressão abdominal, ele é direcionado para o assoalho pélvico. Se o assoalho pélvico tá forte, essa pressão não afeta ele. Mas se tá fraco, vai ficar mais fraco ainda. Excelente dica. E é muito comum as mulheres que fazem musculação e pegam muito peso, que tá muito na moda hoje. A pessoa nunca teve aquela massa magra, mas agora com 50 quer virar halterofilista, né? Aí ela não contrai o assoalho pélvico. E eu fiz uma vez um estudo nas academias de crossfit, mas com pessoas mais jovens, mulheres mais jovens, 99% das alunas que fazem perdem urina no esforço. Porque não contrai o assoalho pélvico na hora. Então essa pressão abdominal aumenta, esse aumento crônico afeta o assoalho pélvico. E ela que antes não perdia urina, começava a perder. Outro público que perde urina e às vezes perde na prova e camufla jogando água, assim como se estivesse bebendo água, são as corredoras. Porque correr tá na moda, todo mundo corre e é o impacto. E impacto, a pressão, né? Então se o seu assoalho pélvico tá fraco, esse impacto crônico vai deixar ele mais fraco ainda. Então você pode perder gordura, mas você vai ganhar uma perda urinária aos esforços. E como é que a gente vai fazer pra gente trabalhar isso de forma preventiva? Porque assim, a gente sabe que a menopausa, o climatério, né, eu falando de novo errado, o climatério ele vai existir, ele é um caminho nosso da mulher. E que a gente estava falando aqui que a gente tem que viver isso, essa fase tem que viver de forma, com brilho mesmo, né, a gente viver bem, feliz, encontrar o nosso lugar. Neste lugar. É um caminho. Como é que a gente pode fazer? Existe a parte que a gente vai tratar quando a gente já tem uma disfunção, que a gente vai chegar lá. Mas existiria alguma coisa que a gente pode fazer alguma coisa para tentar prevenir, além eu tô fazendo um crossfit, que é uma atividade física que tá bem na moda, né, a gente tá vendo crescer bastante, ou na própria musculação, você comentou da gente manter o assoalho pélvico contraído, pra gente poder evitar que ele fique mais fraco. Mas a gente pode fazer alguma coisa a mais, assim, tem algo? Pode. Duas coisas. Uma, eu vou responder sua pergunta, mas antes, quando eu falo contrair o assoalho pélvico na hora que você faz o esforço, se eu virar para um público de 100 mulheres e falar, vocês têm que contrair o assoalho pélvico na hora do esforço, só 30% vai saber como faz. Então antes, você precisa saber o que é contrair esse assoalho pélvico? Você precisa que uma pessoa, né, capacitada, né, geralmente um fisioterapeuta que trabalha nessa área da saúde da mulher, faça um exame ginecológico e fale, é isso aqui que é contrair o assoalho pélvico. Então é isso que você vai fazer no Pilates quando falar contrai o assoalho pélvico, porque o Pilates não trata incontinências urinárias e nem fortalece o assoalho pélvico, porque o comando verbal unicamente, ele não gera a contração correta, ele precisa, uma musculatura estriada esquelética igual quadríceps, bíceps, tríceps,
Só que a gente precisa ser, é uma musculatura que precisa ser avaliada, porque ela não gera movimento no corpo. Não tem uma articulação. É um músculo escondidinho. É músculo escondidinho. Que para a maioria das mulheres, tem mulheres de 50 anos que não conhecem suas vulvas. Então, o que dirá conhecer e o que fazer com o assoalho pélvico, né? Então, primeiro eu preciso explicar o que é essa contração que você tem que fazer. Para as mulheres que não têm disfunção. E outra coisa é falar da síndrome geniturinária dessa fase da vida, da menopausa. Então, no combo da síndrome geniturinária, tem a diminuição da lubrificação, que gera dispareunia, que gera dor. Tem as questões miccionais, tem a infecção urinária de repetição, tem um combo, né? E aí, dentro desse combo, a fisioterapia vai tratar algumas disfunções. Mas, respondendo primeiro a pergunta da prevenção, bom seria que as mulheres aqui no Brasil fossem educadas desde cedo a contrair o assoalho pélvico. Porque não traz prejuízo nenhum. Exatamente, não tem problema nenhum, né? Ninguém você pode fazer enquanto você está assistindo agora, televisão, aqui, agora, exemplo, conversando, mantendo uma ação. Na verdade, a gente não fala, né? Não. É como se fossem assuntos assim, não, a gente não fala sobre isso. Né? A gente não educa sobre isso também. Não, exatamente. E aí, o que acontece é que em outras culturas, eles ensinam as meninas desde cedo a contrair o assoalho pélvico. Tem até shows, né? Na Tailândia, nesses lugares. Olha, isso é legal, não sabia. Porque eles fazem um mecanismo protetivo para abuso. Então ela contrai tanto que na hora do abuso a penetração é impedida. De tão forte que o Gente, assoalho isso é muito pélvico. rico, então. É muito mais do que a gente estava imaginando. É muito além dos benefícios que a gente está comentando aqui, né? E aí o que acontece é que aqui no Brasil, apesar da gente ser um país bem conhecido pelo carnaval, sensualidade, a flor da pele, a anorgasmia no Brasil tem um índice altíssimo. As pessoas têm relação e não se satisfazem, as mulheres, né? Elas não têm orgasmos. Então, nesse combo tem muitas coisas, né? Que o fortalecimento do assoalho pélvico iria prevenir. Mas tudo começa com o conhecimento dessa musculatura e como utilizá-la. Para que de forma individual, a pessoa que te atenda possa, para você, prescrever o exercício. Até porque tem mulheres que têm vaginismo. Eu não consigo nem fazer o exame ginecológico. Eu tive uma paciente de vaginismo que eu fiquei 15 dias com a falange distal do indicador para conseguir acessar o canal vaginal dela. Até eu conseguir colocar os 2 dedos para fazer o toque vaginal, para conseguir colocar a sonda para tratar a incontinência que ela tinha. Então é muito individualizado, né? Então é possível a prevenção. E é necessário só ter esse reconhecimento e essa detecção. Na verdade, é uma questão de cultura, né? A gente poderia estar prevenindo já há muitos e muitos anos, desde sempre. E é uma coisa que a gente não fala. Porque a gente está falando aqui, a gente tá falando aqui hoje sobre um assunto climatério, que era uma fase da vida que já passou muito tempo. Ela falou sobre o orgasmo, por exemplo. É uma situação que a gente vive. Muitas mulheres chegam no consultório, às vezes falando assim, doutora, minha libido tá péssima. Será que ela era boa? Exatamente. Como é que ela era? E aí a culpa é do estrógeno. E aí a culpa é do estrógeno, a culpa é da testosterona. Quem dera até se fosse só do estrógeno, né? Porque o estrógeno é um hormônio que a gente precisa realmente repor. Os benefícios são inúmeros, mas geralmente a culpa é da testosterona. Aí eu fico assim, gente, uma mulher que teve testosterona de 10, de 12, de 20 a vida toda. Aí quer ter 80 agora. Exatamente agora que o cabelo tá caindo, os pelos estão surgindo onde eu não quero. Eu tô criando essa gordura abdominal, risco hepático, risco de doença metabólica. Aí eu quero colocar um hormônio que eu não posso colocar. Que não vai resolver seu problema. E que não vai resolver seu problema. Né? Então, muitas vezes eu falo até com algumas pacientes o seguinte, eu falo assim, olha, a sua testo, às vezes chega lá no repondo testosterona, tomando óxido, que a gente sabe que é uma medicação proibida pela Anvisa, e às vezes chega lá no consultório fazendo uso disso e fala assim, mas olha só, pra que você quer essa testo de 200? Se a nossa vai no máximo até 80 e eu nunca vi uma mulher normal com 80. E sabe o que acontece? Que é uma grande preocupação que eu tenho, você deve ver muito isso também, elas se machucam. Porque se você passa a ter uma testosterona que vai muito além daquilo que você sempre teve, você vai acabar permitindo coisas que você na verdade nem quer. Até onde vai o que você deseja, porque a relação sexual pra mulher, ela é uma série de coisas envolvidas, né? Tem todo um amor, tem toda uma coisa rosa, um cuidado mesmo. Por isso que a gente fala que começa de manhã e vai até de noite. Por isso que a gente fala que a gente é fogão a lenha. A gente e não a é resposta gás. sexual da mulher nessa fase fica um pouquinho mais demorada. Um pouquinho mais demorada. Então e as tudo bem preliminares ser não podem demorada. ser iguais. Não são iguais. E aí ela fala, não, mas eu tô com uma alteração na lubrificação. Você pode até mas você não vai ficar lubrificada tão rápido como você ficava
antes. Tem que dar uma mudadinha aqui na formatação, né? E tem várias formas de a gente aumentar essa lubrificação. Não é só o erotismo, não é só esse desejo que tem que vir pra minha mente. Tem outras coisas que não precisa de testosterona. Tem ácido hialurônico, por exemplo, o próprio estrógeno, que é o principal hormônio da menopausa. O uso local, né? O uso local. O local é sensacional, às vezes não precisa nem nada além disso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa história da testosterona. Além de todos os malefícios que a gente sabe que ela pode provocar, que são inúmeros, como a doença cardiovascular, hepática, enfim, ela pode gerar um desconforto sexual pra mulher. Porque ela vai passar a ter hipertrofia de não é dela. Não é dela, emocionalmente falando. Nós não somos um homem, nós somos uma mulher. E a gente precisa do cuidado que uma mulher precisa. Então é diferente, a gente tem que ter esse olhar. Né? E a Elô falando sobre a parte do orgasmo me fez lembrar disso, né? Se a gente trabalha essa musculatura de forma adequada, a gente vai trabalhar também o orgasmo feminino. Sim. Olha que coisa rica. Olha que coisa. Na verdade, a gente tinha que estar trabalhando esse assoalho pélvico desde sempre. E quem não tá, começa agora. Né? Esse é o foco. Começa já. Hoje. Fica a dica. Porque vai fazer bem pra uma série de coisas, né? Sim. Não só pra síndrome geniturinária, que realmente incomoda muito, né, gente? E vem com esse cômodo do climatério, vem junto, mas a gente tem como trabalhar. Né? E a beleza dessa conversa aqui é a gente entender como que a gente pode, tanta coisa boa que a gente pode fazer, como que a gente pode trabalhar nessa fase e ter sucesso nela. Exatamente. E viver uma fase, né, feliz, né? E cada fase elas tem a sua entenderem fase. que existem muitas mudanças, mas que dão pra ser trabalhadas, né? Sim, existem muitas opções pra ajudá-las. Sem dúvida. Eu quero que você fale também, na verdade até você me deu a dica antes e eu achei sensacional, porque é uma grande confusão. Então, vamos falar um pouquinho sobre o pompoarismo versus a fisioterapia pélvica mesmo. São dois universos que parecem bem distintos, né? Então, sobre pompoarismo e fisioterapia pélvica. Primeiro eu vou abrir um parênteses sobre a fisioterapia pélvica, que tá na moda, todo mundo fala. E eu, que sou da raiz da saúde da mulher, eu tenho um incômodo com o negócio de fisioterapia pélvica, porque reduzir a mulher na pelve. Então me dá agonia esse negócio. Sim. Não é pelve, é saúde de uma mulher inteira, que tem uma história, que tem um passado, que tem suas queixas, suas questões. Então, essa coisa do olhar integral para a mulher, ele precisa existir. Sensacional. É isso aí. Então, não é pelve, é uma mulher que é um ser humano e que tem que ser vista de maneira integral. Isso, excelente. Então, dito isso, a fisioterapia pélvica surgiu com essa nômina por conta das disfunções miccionais para tratar também criança e também homens. Homem pós-prostatectomia, criança, então entrou no combo da pelve. Mas o nosso foco hoje é falar das mulheres, né? E aí o que acontece? Quando a gente fala de fisioterapia pélvica, todo mundo fala, eu sei, pompoarismo, aquelas bolinhas tailandesas. Não. Fisioterapia pélvica trata-se de uma área de medicina, de ciência, que é baseada em evidências. Evidências nível A. Né? Não é uma evidenciazinha, né? E o pompoarismo, na verdade, ele nem existia com esse nome no passado, né? Eram práticas que aconteciam no Oriente, na Tailândia, na Índia, e eles usavam algumas bolinhas, algumas coisas para propriocepção ali da região pélvica, com o único objetivo de melhorar a performance sexual, ponto final. E não era uma coisa individualizada. Você vai lá e compra e qualquer mulher usa. A fisioterapia pélvica não. Ela vai te avaliar e baseada na sua avaliação individual, ela vai prescrever o que você precisa fazer. Porque a gente também tem o conhecimento de que toda mulher precisa fortalecer assoalho pélvico. Não, tem mulher que precisa relaxar. Tem mulher que tem esses pontos de tensão que a gente tem aqui no trapézio, a mulher tem no assoalho pélvico. Aí ela não consegue relaxar, aí ela não consegue contrair. Então você tem que fazer terapias manuais para desfazer essa tensão para a face, a musculatura voltar ao normal. Então são dois universos diferentes. Mas diferentes, a nômina parece se confundir porque se trata do assoalho pélvico, só por isso. Entendi. Então esse foi o nosso assunto de hoje, mas ele não termina por aqui. Nós voltaremos com mais algumas rodas de bate-papo aqui sobre este assunto da saúde da mulher, né? E eu quero até convidar todas para estarem aqui com a gente, para nos assistir, porque a gente tem muita coisa bacana para falar. E a Elô tem uma frase para dizer hoje aqui com a gente, que é uma frase surpresa, somos todos curiosos. Somos todos curiosos, vamos lá. Quando a gente organizou aqui o podcast, ficou uma frase final, né, pra gente falar. Ficou. E eu vim pensando, como é que a gente alimenta a alma dessas mulheres para elas enxergarem beleza nessa fase da vida? Aí eu lembrei de uma frase que eu escrevi em 98, quando eu fiz o meu TCC na faculdade. Olha que legal, olha que legal. E aí a frase que eu terminei meu TCC, no último slide, eu coloquei: em toda perda há um ganho. E em todo ganho há uma perda. Mas se você ficar no que você perdeu, você perde o que você poderia ganhar.
Então a menopausa o climatério é uma fase de perdas, mas também de ganhos. De muitos ganhos. Excelente frase. Eu acho que é uma frase profunda que a gente vai ter que ficar pensando até no nosso próximo episódio, pra gente poder trazer as próximas novidades, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Até eu tô empolgada aqui, por ser uma dessas mulheres. Exatamente. Vai ser ótimo. Tá certo.